por favor. Nós já mencionamos aqui hoje, a professora Calvo tratou da Convenção 190 rapidamente, e agora com esse painel brilhante vamos poder aqui nos aprofundar sobre os impactos dessa ratificação ou não da Convenção, né? É um tema polêmico, já foi explicitado aqui quanto à legislação, né, o Brasil tem para a proteção do assédio nas relações de trabalho, mas vamos ver se é necessário ratificar esse tratado internacional. Maurício, a mesa é sua. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo a Associação dos Advogados Trabalhistas, na pessoa do Afonso Paciel, que me convidou para participar desse painel. Um painel que eu acredito que seja de suma importância, porque neste painel a gente vai discutir a questão do assédio e da violência sob as considerações da nova Convenção 190 da OIT. E para quem teve a oportunidade de assistir a brilhante palestra da Isabela, a gente percebe, agora com um pouco mais de conhecimento, que não é o cansaço, não é a exaustão que leva, por exemplo, uma síndrome de burnout, mas a gota d'água vem muitas vezes através da violência e do assédio. Então, é um tema que precisa ser muito debatido, conhecido, porque somente com a identificação a gente consegue realmente a prevenção. E daí, sim, através de boas escolhas, como também disse a Isabela Camargo, conseguir construir ali uma sociedade melhor. Por quê? Porque aquilo que pode ser que não seja assédio para mim, ou que não seja violência para mim, pode ser no meu colega de trabalho. Então, a gente precisa ter conhecimento. E é o conhecimento que diferencia. Tá? Dito isso, vamos começar aqui com as questões e vamos ouvir primeiramente a procuradora e professora Adriane Reis de Araújo. Adriane, o que é violência e assédio para a Convenção 190 da OIT e a Recomendação 206 da OIT? E complementando, um ato isolado agora vai poder ser considerado assédio e violência ou necessariamente ele precisará ser repetido? Bom dia a todas as pessoas que nos assistem aqui presencialmente, de forma remota. Quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui nessa mesa, participando desse webinar, agradecer imensamente o convite. E, indo à sua pergunta, o conceito de violência e assédio na Convenção 190 é o seguinte: violência e assédio é todo comportamento ou prática inaceitável que, por um único ato ou por atos repetidos, tem, até mesmo por ameaça desses atos, né? Ela tem a possibilidade, a intenção ou então o resultado de um dano físico, patrimonial, sexual ou psicológico. Parece complicado, né? Mas não é tanto. Vamos pensar. Então, a primeira questão diz respeito à primeira parte do conceito que fala comportamentos e práticas inaceitáveis. Quando a gente pensa em comportamentos e práticas inaceitáveis, a gente pode, de repente, esse direito pensando na boa-fé consensual, pensando nas obrigações que estão vinculadas ao contrato de trabalho, tudo aquilo que ultrapasse aquele contrato, que demonstre um pedido, uma solicitação abusiva. Tudo isso entra dentro de um comportamento inaceitável. Mas o comportamento inaceitável também pode ter esse comportamento socialmente inaceitável, como, por exemplo, os gritos, que a doutora Adriana comentou no primeiro momento. Mas eu posso também ter um comportamento inaceitável quando há, por exemplo, um excesso no controle do uso do banheiro. Aqui a doutora falou sobre a necessidade de sentar um momento no banheiro e poder se recuperar de uma situação de estresse dentro do ambiente de trabalho. Doutora, existem empresas que controlam cronometricamente o
uso do banheiro. E essa é uma das ações principais que o Ministério Público apresenta quando combate a violência e o assédio no ambiente do trabalho. Então, vamos pensar, esse tipo de comportamento inaceitável. Esse comportamento ele pode se manifestar ou pode vir por meio de uma ameaça. Por exemplo, se não fizer isso, você vai ser demitido. É uma ameaça. Isso é suficiente. Além disso, a gente tem que perceber se esse comportamento prático inaceitável, ele até potencialmente, ele não precisa se manifestar, potencialmente pode gerar um dano físico, psicológico, patrimonial ou sexual. Certo? Esse é o conceito da convenção. Com esses elementos, a gente reconhece mais facilmente que não é preciso ter a redução dos maus. Um único ato com essas características já se manifesta como violência e assédio. Isso é muito importante. Porque a gente observa quando há uma prática de violência e de assédio e essa prática ela não é inibida de início, a tendência é ela se repetir. E a tendência é ela se agravar. Então, a convenção, quando ela dispensa essa repetição, ela tem um papel muito importante para a redução de violência e assédio no meio do trabalho. A Convenção 190 da OIT, ela também afirma que a violência e o assédio devem integrar riscos psicossociais no trabalho. Como que isso acontece? Muito boa essa pergunta, Maurício. A questão é a seguinte. Quando a gente pensa, muitas vezes, em violência e assédio, a gente pensa como se fosse um problema entre duas pessoas. Aquelas pessoas não sabem se relacionar. Tanto o primeiro conceito de assédio moral no ambiente do trabalho, que é do Lehmann, que é um médico psiquiatra alemão, ele fala que assédio moral é um conflito que degenera. Então, parece algo entre duas pessoas. Mas não é exatamente assim que funciona. Dentro do ambiente de trabalho, no convívio social, esse conflito, essa violência, não vou chamar de conflito, mas essa violência e esse assédio, ela tem um efeito entre as pessoas envolvidas e também em todo o grupo de trabalhadores. Todas as pessoas que testemunham, ou até mesmo as pessoas que não testemunharam diretamente, mas sabem, mas percebem que aquela violência e o assédio não sendo efetivamente combatido na empresa, ela percebe aquilo como uma prática da própria organização. Então, a convenção, ela traz esse aspecto. E ela diz que violência e assédio tem que ser considerado como risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho, por isso que está na CIPA. E o risco psicossocial diz respeito às condições de trabalho e ao concurso. E aí, eu gostaria de fazer um destaque para o nosso país. O Brasil é um país que, historicamente, ele foi formado por situações de violência. Nós tivemos a colonização do nosso país. Uma colonização, por si só, é um ato violento. Durante a nossa história, nós tivemos boa parte da nossa economia pautada na escravização de pessoas. Também é violento, certo? Então, essa violência, se ela não é bem cuidada, tratada e reparada, ela se espraia no contexto social. Então, por isso que o que a gente tem hoje no Brasil? Uma série de situações, por exemplo, de racismo, que a gente encontra na nossa sociedade, basta vocês olharem os jornais, como a gente vai encontrar também dentro das empresas. Então, a empresa, quando ela faz análise desse contexto histórico e social, ela tem que levar em conta esses aspectos. Tem que levar em conta, por exemplo, que o Brasil é um país patriarcal, onde as mulheres, elas muitas vezes também não são valorizadas, né? Elas são taxadas como subalternas, e basta ver os números. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo pelo fato de ser mulher. O Brasil é o quarto país em casamento infantil no mundo. Nós temos 66 mil estupros por ano. Estupros. E a maioria são meninas. Então, com isso, esse contexto tem que ser também avaliado na empresa. E a empresa, por isso que ela precisa, por exemplo, fazer letramento de gênero, letramento racial,
para que as pessoas, na sua convivência e dentro das relações no meio do trabalho, elas não reproduzam as erros. E se nós tivermos um pensamento sem tanta negatividade, pensem como seria um relacionamento, as falas entre as pessoas, sem esse nível de violência. Então, é muito importante nós olharmos as condições de trabalho dentro desse contexto e propiciarmos às empresas uma transformação do ambiente de trabalho para que esse ambiente ele contribua até com a nossa nação no combate à violência e ao assédio de modo geral. Então, seria dessa maneira que a gente pode tratar a violência e assédio como um risco psicossocial. E eu vou trazer só um exemplo para não ficar tão etéreo falando. Nós tivemos situações dramáticas no início do ano, que foi a invasão de colégios por pessoas que mataram pessoas. Não é? Essa situação não é uma situação originada dentro da própria organização, mas as escolas têm a obrigação de tomar atitudes de proteção aos professores e aos funcionários. Percebe? Como o contexto social pode impactar o trabalho e ele deve ser levado em conta. Então, seria dessa maneira. Pegando o gancho na questão da transformação das empresas, e até no risco psicossocial, como que você enxerga o papel do Ministério na prevenção da violência e do assédio? Sim, o Ministério Público do Trabalho ele atua basicamente por meio do recebimento de denúncias, e eu estava aqui tentando resgatar os números deste ano. No ano passado, nós tivemos denúncias de assédio moral. O ano passado inteiro, de 2022, nós tivemos 7.730 denúncias. Neste ano, só até o dia 12 de junho deste ano, nós tivemos 5.640. Isso significa que vai ultrapassar o Brasil. Mas é bastante, né? Se nós considerarmos que essas denúncias não são individuais, as denúncias que chegam ao Ministério Público são denúncias coletivas. Então, são 5.640 empresas que estão sendo investigadas, ambientes de trabalho que estão sendo investigados. É muita coisa. Além dessa, nós temos a questão de assédio sexual. No ano passado, nós tivemos 762 denúncias. Neste ano, até o dia 12 de junho, dia dos namorados, nós tivemos 581 denúncias. Então, isso não é um número, a gente se assusta com esse crescimento, mas isso pode ser visto de uma maneira positiva. A primeira delas é que as pessoas estão mais conscientes do problema. Segunda, as pessoas estão inconformadas com esse problema e estão buscando os caminhos de solução. Terceiro ponto, os canais de denúncia dentro do Ministério Público estão mais acessíveis, as pessoas conhecem mais. O que eu gostaria de ressaltar é que, quando chega uma denúncia ao Ministério Público, é porque os canais internos das empresas não funcionaram. Isso já foi falado. Então, é muito importante que esse canal seja efetivo, que esse canal de denúncia seja conhecido das pessoas dentro das empresas, que as denúncias elas sejam tratadas de maneira anônima, não revelar nem a pessoa que sofreu, nem a pessoa. E é importante também que esse canal de denúncia ele tenha a possibilidade de propor modificações dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, a empresa precisa tomar aquela denúncia como uma oportunidade de transformação do seu ambiente de trabalho, de revisão das suas práticas, para eliminar essa violência. Porque um ambiente de trabalho com violência e com assédio é um ambiente em que não há saúde. E a gente certamente produz mais com saúde. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado.
vamos ouvir agora a juíza e professora Elisa. Alô, Professora Elisa, um dos conceitos novos que trouxe a Convenção 90 da OIT é a possibilidade de violência e assédio em razão do gênero. O que seria exatamente isso? Bem, antes de começar, eu quero agradecer o convite à associação, ao presidente ali presente, Afonso Passinel, ao meu amigo Lucas, advogado competente, tantos advogados competentes aqui que eu estou reconhecendo, Samanta, entre outros aqui, e alguns alunos aqui, muito obrigada pela presença, as palestras que me antecederam, agradeço, aprendi muito, consegui ali meditar, é tão difícil, a gente remonta, é tão difícil conseguir a meditação, você fugir dos problemas, escapar daquele caos. Às vezes tem uma relutância da própria pessoa, porque não temos esse hábito, né? E como faz diferença? E a palestra anterior eu até comentei que eu nem a abracei, mas eu senti vontade de chorar. Ela falou que algumas mulheres sentem vontade de chorar quando a abraçam, vendo o que ela relata. E só de ela falar assim, eu notei, como disse o Lucas aqui, eu notei várias questões assim que eu vivo ali, que a gente nem sabe do burnout que temos também. Mas, enfim, quero agradecer aqui à mesa, esse seleto grupo também, ao doutor Fábio, ao doutor Maurício, à doutora Adriana, advogada. Muito prazer, eu tenho um grande gratidão e respeito pela advocacia, que é de onde eu vim, e tenho muito orgulho. Com relação aqui ao tema de hoje, antes de eu responder a pergunta propriamente, eu vou fazer uma reflexão aqui rápida com vocês. O Brasil tem várias condenações a respeito do tratamento do assédio sexual específico, casos de feminicídio em relação à mulher. Teve várias condenações em cortes internacionais, inclusive, por exemplo, no Pacto São José da Costa Rica. Tem um caso célebre, muito conhecido, da Márcia Souza. A Márcia Souza era uma mulher de apenas 20 anos, que saiu do interior, foi estudar na capital, João Pessoa, na Paraíba, e foi assassinada por um deputado estadual. E esse deputado estadual ficou acometido pela imunidade parlamentar. Esperou-se 9 anos para que esse processo pudesse ser julgado pela imunidade parlamentar. E com várias provas cabais, tanto que ele foi condenado no tribunal do júri, só que o processo só começou 9 anos depois, e quando ele, enfim, foi condenado, o processo demorou, ele faleceu sem cumprir a pena. Então, veja bem, e o Brasil, depois, pela Comissão dos Direitos Humanos da Paraíba, entre várias acusações no plano internacional do Brasil, o CNJ teve esse compromisso da elaboração da questão do julgamento com base na perspectiva de gênero. O protocolo do CNJ com base na perspectiva de gênero faz parte de um plano histórico que vem acontecendo no Brasil há muito tempo e no mundo, pelo patriarcado. E até antes desse caso da Márcia Souza, uma menina de apenas 20 anos, que foi estudar cheia de sonhos, faleceu, a família viu ali a impunidade em razão da imunidade parlamentar que esteve acima da vida de uma jovem no crime de feminicídio. O Brasil priorizou a imunidade parlamentar para depois reconhecer que o deputado estadual era o culpado. Veja bem, se formos ver, no Antigo Testamento tem um caso também conhecido da questão do desrespeito à mulher vítima de crime sexual, que é o caso da Susana, no livro de Daniel. A Susana, ela não cedeu a dois anciãos que queriam ter relações carnais com ela e foi ameaçada que se ela não cedesse, seria acusada por eles, porque ela era uma mulher, estava sozinha, e acreditariam na palavra desses dois anciãos. Então, e qual seria o crime de uma mulher ali adúltera? A morte. E ela não aceitou, e pensou, morrerei, mas não aceito. Só que Deus mandou Daniel, que demonstrou ali o falso testemunho dos anciãos, e ela não morreu, mas ficou. Por que eu trouxe essa reflexão do livro
até do Velho Testamento. Desde o Velho Testamento até o caso da Márcia Souza e de tantos outros que o Brasil é condenado no plano internacional em matéria de direitos humanos, especialmente contra a mulher e ampliando contra o gênero. Então, com base nisso, né, nesse plano histórico evolutivo, veio o protocolo do CNJ em 2021 com base no julgamento da perspectiva de gênero, porque essas mulheres, quando iam buscar uma justiça, elas eram revitimizadas, expostas. Então, eu trago isso para a reflexão de vocês. E é com base nisso que também temos a Convenção 190, porque ela trata do assédio como um todo, também o sexual. E quais, a meu ver, né, entre várias grandezas dessa convenção, quais as principais, ao meu humilde ver? Primeiramente, ela amplia o conceito de assédio sexual. Então, veja bem, o assédio, seja o sexual ou o moral, não necessariamente tem de ser por um ato sistemático, como é o que nós conhecemos, principalmente do assédio moral. Então, essa convenção, no artigo 1º, ao definir o assédio, e ela fala da violência, né, do assédio sexual, o que deixa claro, expressa, pode ser um ato único ou sistematizado. E ela ainda observa, nesse mesmo parágrafo 1º, que não, sem prejuízo da definição da legislação, por exemplo, do Brasil, da legislação pátria, de quem ratificar a convenção, sem prejuízo dessa definição, tem que se considerar a definição da convenção, até porque a ratificou. E o que diz a Convenção 190? Que pode ser por um ato único. E como já foi falado aqui até brilhantemente pela colega aqui, o ato único, muitas vezes, pode consistir sim no assédio moral e também o sexual. E, além disso, essa convenção, eu não quero repetir, que a colega já falou brilhantemente aqui do conceito. Então, eu queria fazer essa análise com vocês, que desde até o Velho Testamento, até condenações recentes do Brasil, que desencadearam essa produção normativa para julgamento com base na perspectiva de gênero, a Convenção 190 da OIT, mas, em síntese, qual que é o conceito de assédio sexual dessa convenção? Primeiramente, amplia o conceito, flexibiliza, ato único ou vários atos em face do gênero, não necessariamente de uma mulher. E aí eu faço uma vez mais uso do protocolo com base na perspectiva de gênero, que ele observa que uma coisa é o sexo, outra coisa é o gênero. O sexo é uma questão biológica, a pessoa nasce ali, a questão do fêmea ou do macho. A questão do gênero é uma construção sociológica e até artificial, por exemplo, o rosa ou azul. Não necessariamente essa construção artificial demonstra o gênero, a identidade de gênero. Então, quando se fala em identidade de gênero, é o que a pessoa, em sua liberdade como ser humano, se identifica, o gênero que ela se identifica, e esse gênero tem que ser respeitado. E nessa Convenção 190, no artigo 1º, quando define o assédio, que inclui o sexual, respeita a identidade de gênero. Então, isso é muito importante. Obrigado. Falando em assédio sexual, a Convenção 190 trouxe algumas alterações. O que eu gostaria de saber é como identificar, como que a vítima identifica o assédio sexual e se é possível o reconhecimento do assédio sexual, mesmo não havendo aí, por exemplo, os requisitos para o reconhecimento do crime de assédio sexual. Porque o crime, no Código Penal, tem determinados requisitos. E no âmbito do trabalho, mesmo não configurando o crime, pode ser reconhecido o assédio sexual? Essa pergunta é excelente, porque mesmo antes desse complexo normativo, quando eu falo complexo normativo, a Convenção 190 é o protocolo com base na perspectiva de gênero. Então, veja bem, já tinha uma movimentação, porque lá no artigo 216A do Código Penal trata da definição de assédio sexual, porém, no âmbito trabalhista, estava meio que descendo quadrado muitas vezes, né? Não estava considerando peculiaridades.
E mesmo se formos para pensar no âmbito penal, o que se trata? Um crime cujo bem jurídico protegido é a liberdade sexual. Então, por que você atrelá-la, limitá-la quando há ascendência hierárquica? A Convenção 190 da OIT expressamente deixa esse conceito, né, quando ela vai lá no artigo 2º, quando ela trata de quem é protegido, ela fala da chefia, ela fala de crime igual, obviamente horizontal, que pelo Código Penal não existe no plano horizontal, mas ela fala também do chefe poder sofrer, no caso, ser vítima de um crime de assédio sexual. A Convenção 190 amplia, e mesmo o protocolo, com base na perspectiva de gênero, que, aliás, eu recomendo a leitura desse protocolo, do grupo de estudos, e da Convenção 190 da OIT, tem um guia de estudo para você entender, interpretar os artigos dessa convenção. Mas veja bem, o protocolo, com base na perspectiva de gênero, ele a todo tempo faz alusão à Convenção 190 da OIT, que, repito, independe da ascendência hierárquica. No plano do Código Penal, existe até aquele nome bonito, né, em latim, um quid pro quo, ou seja, quando há ascendência hierárquica e o constrangimento, quais as duas correntes existentes? Primeiro, não necessita de ascendência hierárquica, corrente com a qual me referi humildemente, e quando existe a necessidade de ascendência hierárquica, e tem a questão do constrangimento, quando necessita daquela ameaça, seja para uma promoção, seja para perda de emprego, e finalmente há aquela corrente quando desnecessita dessa ameaça, a simples importunação sexual, que, a meu ver, é a que mais se coaduna com o bem jurídico protegido, que é a liberdade sexual, e com essa evolução histórico-normativa que eu trouxe um pouco aqui para vocês. Então, com base nessa própria convenção, a Convenção 190, que amplia, veja bem, lá no artigo 1º, quando ela vai definir, ela fala o conjunto de atos. Esse conjunto de atos deixa muito claro de que não quis se limitar. Conjunto de atos pode ser um só, podem ser vários atos. Não há essa limitação para a configuração do assédio sexual, que, a meu ver, humildemente, também não deveria existir no próprio Código Penal, porque o bem jurídico protegido é a liberdade sexual. Então, se um colega de trabalho te vê, achou que você está atraente e fala isso, constrange a mulher que não deu aquela liberdade, configurou-se o assédio sexual, ela ficou constrangida. Então, isso tem que ter muito cuidado, e a defesa tem que empreender esforços no sentido de evitar isso. Mesmo ela sendo, por exemplo, chefe dele. Sim, seria o inverso, porque pode configurar, e a Convenção 190, no artigo 2º, é expressa no sentido de falar o chefe, quando já teve rescindido o contrato de trabalho, o candidato ao cargo pode sofrer assédio sexual. Ela amplia. É maravilhosa essa convenção. Obrigado. Professor Flávio, afinal, quando a Convenção 190 vai entrar em vigor aqui no Brasil? Bom dia, doutor Maurício Gás. Eu queria agradecer o convite. É uma honra ter aqui nessa mesa ao presidente da associação, doutor Alfonso Passidão. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi uma imprudência me chamar. Nós estamos num período muito difícil da legislatura e as palestras anteriores eu também estava assistindo. A Elisa comenta isso, e para mim me fez pensar bastante, até porque eu sugiro que o evento seja feito lá em Brasília. Porque acho que todos passaram por isso, a advocacia, isso é importante, isso, né? Vou ressaltar o papel de coordenação da advocacia, inclusive uma constatação que somos muito melhores tratados externamente e internamente. Então, o respeito que nos denota, acho que é um lugar superior que merecemos, mas é um fato. E a importância de tentar coordenar muitas coisas, vou dar um exemplo prático, foi a questão da volta do presencial ou não, que há uma determinação de Brasília e está gerando muitos problemas, porque há um atrito interno de secretaria, de juízes, de advogados,
E, assim, se sentarmos aqui, a gente ia resolver isso facilmente. De uma forma, porque todos que estão aqui, né, estou vendo advogado, o doutor Márcio Naga, combativo e presente advogado, estou vendo a doutora Anaís, minha querida colega, eu estou vendo os advogados do dia a dia, do balcão, né, que sobem aqui, da audiência, essas pessoas a gente ia resolver fácil, porque assim, olha, técnico que não é, tal, mas veio uma ordem superior, criou uma situação completamente impensável, e acho que a saúde mental do juiz é o tema, né, do seminário, está bastante afetada. Tirando, então, essa parte autocomiseração e de terapia coletiva, depois eu acerto os honorários. Bom, Maurício, a convenção, depois que eu falei de... na magistratura tem uma regra, né, depois que você fala de candidatos, após candidatos que foram muito bem no oral, você está perdido. Então, eu não estou perdido, não é uma situação. Quem quis votar no tema, mas a Convenção 190 não foi ratificada formalmente, o Brasil aderiu, só que agora, dia 8 de março, o governo federal, aproveitando a data, né, do Internacional da Mulher, fez o comunicado ao Congresso, junto com outras convenções, para que o Congresso Nacional apresente adesão. Mas, né, assim, apesar de não estar formalmente inserida a regras da OIT, nós somos membros originais da OIT, que nos obrigam ao respeito à convenção, e ainda que ela não tenha sido formalmente introjetada dentro do nosso ordenamento, o respeito a ela, você pode sair pela primeira forma de adesão. Trata de direitos humanos fundamentais, esses direitos humanos fundamentais são supraconstitucionais, mas são descumpridos. Então, por uma questão até de interpretação teleológica da norma, a gente pode aplicar ainda que não haja informação. Então, ela ainda não está introjetada formalmente no nosso ordenamento. Mas acredito que, assim, desde a publicação dela, 21 de junho de 2019, usamos a convenção para nos referenciar. Então, inclusive, eventualmente, para fundamentar. Sim, porque a convenção, a OIT, quando abrimos a OIT, há uma obrigação de todos os membros de cumprir as convenções, ainda que formalmente não há uma ratificação. Mas eu acho que a convenção já é o norte, tanto que o protocolo de higiene que a doutora Elisa cita já fala sobre a convenção. Então, assim, ela está entre nós, né? E quais os tipos de ato que podem ser considerados assédio ou violência? Então, esse é um tema bastante complexo, né? Nós temos uma procuradora falando, a Elisa falando, cada um com uma projeção do tema, do que é, o que não é. Eu acho assim, quando chego nessas situações, esses temas abertos, eu acho que a gente tem que usar, é difícil falar bom senso, né? Porque bom senso cada um tem o seu, né? A gente tem regra, a gente que vive em condomínio, falar bom senso, a gente vê que não tem, mas o fato é que eu acho que esse tipo de definição, ela dá para um conceito negativo. Eu não sei dizer o que é moral, eu não sei dizer o que o que não, mas eu sei o contravalor. Eu sei analisar uma situação e dizer aquilo é moral ou aquilo é um assédio. Então, eles dão um exemplo. Olha, a pessoa falou isso, outra ficou constrangida. Você está no exemplo que, vamos dizer que numa balada, numa situação informal, não fosse tão constrangedor. Pode até ser. Mas no ambiente de trabalho não cabe mais. Não cabe mais. E nós temos um problema no Brasil, que é o problema de ser brasileiro. É um problema, assim, que eu acho que no ambiente profissional é o seguinte: se você vai para uma multinacional alemã, o cara fala para você bom dia, te multa, começa a dar risada, e ele fala, estou te multando porque você levou, e continua a trabalhar. Aqui se acontece isso, é pancadaria, porque nós somos passionais. Esse é o problema no Brasil. É um problema, também, alguns acham que é uma qualidade. Mas eu acho que no ambiente profissional, a gente vê isso no dia a dia. Você começa a trabalhar, vamos almoçar, ô Ju, vamos lá, aí cria uma intimidade que às vezes pode parecer boa, mas essa intimidade às vezes ela transborda. E aí começam os problemas, em qualquer ambiente. Às vezes até em audiências, às vezes, assim, alguém falou aí sobre tratamento de colegas, eu tenho visto isso também, está dando alguns problemas entre colegas, né? Que assim, às vezes alguém fala assim, olha, precisa chamar a ordem, porque começa uma intimidade que não se tem. Tem uma piada que o ministro Marco Aurélio Melo contava, que eu acho que deve ter acontecido. Uma vez estava descendo no elevador com um jornalista, e o jornalista disse assim, ministro, qual é a roupa? Ele falou, essa é a nossa intimidade.
qual é a nova? Qual é essa nossa intimidade? Porque, na verdade, você vai ter uma intimidade que não existe. E isso começa a acontecer nas audiências. E como assim, se a gente tem nas audiências formal, imagina no ambiente de trabalho. E isso tem vindo para nós de uma forma assim. E aí eu vi várias pessoas falando, as empresas têm que ser conscientizadas. Assim, não dá para ter uma informalidade no ambiente de trabalho que transborde para isso. E o risco é evidente. Né? E quem é protegido? Quem será protegido? Então, só contando só rápido, eu vou dar uma referência legislativa que eu acho importante, sobre fatos que podem caracterizar o assédio ou alguma coisa parecida de violência sexual. É uma lei que ela trata, na verdade, chama Instituto Programa de Combate à Intimidação Sistemática. É uma lei de 2015, que ela é a 13.185 de 2015. É uma lei que trata do sistema de intimidação sistemática, bullying, no âmbito da educação. Foi na época, foi a presidente Dilma que promulgou essa lei, houve algum fato, eu não lembro qual foi, alguma escola que aconteceu isso. E ela fala, acho importante o artigo 2º, ela fala, caracteriza a intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, aí ela vai falando alguns exemplos. Então, ela fala, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaça de quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Aí o 8º é pilhérias. Pilhérias, na verdade, só eu não entendo da minha época. É só para quem é um setentão. Então, na verdade, pilhérias é tirar sarro. Tirar sarro. Aqui você usa o termo de pilhérias, mas é um termo da minha época, que só que é de 70, sabe? Então, mas eu achei importante. A proteção dela, que aí a Elisa fala, assim, eu achei muito legal também na convenção, e ela fala assim na convenção, que eu vou ler porque eu acho que é importante a expressão, né? A Elisa falou, pega não só empregados. Então, o que ele fala? Eu achei importante falar, bem como as pessoas que trabalham independentemente do seu estatuto contratual. As pessoas de formação, incluindo estagiário, aprendiz, os trabalhadores cujo emprego foi rescindido, então ele está tratando do pós-contrato, os voluntários, as pessoas à procura de emprego, os candidatos ao emprego e os indivíduos que exercem autoridade, dever e responsabilidade do empregador. É muito ampla essa definição. Então, a convenção, eu acho que ela vem criar, de certa forma, a jurisprudência, e a Elisa fala isso também, a jurisprudência trabalhista já marcada. Então, assim, a convenção é um passo muito importante de conscientização e, assim, né, a Elisa também cita isso, nós só vamos ter a aplicação dela conforme for a maior reprovabilidade social. Então, esse tema é um tema que, assim, ele começou modesto, ele foi se ampliando, graças à inventividade dos advogados que trouxeram isso ao judiciário. O judiciário começou a dar algumas respostas, essas respostas foram se retroalimentando. Então, só tem um jeito, conscientização, reprovação, e se traz como? Com os advogados trazendo essas ações para a justiça e, às vezes, alegando fatos que a gente nunca pensou que existiu. Então, temos que analisar com a Convenção 190 isso foi muito ampliado. Professor, para terminar nosso tempo até já acabou, só para terminar, então você acredita, é uma opinião, que essa convenção pode contribuir para a mudança de atitude, seja das empresas, empregados, da sociedade em geral? Muito, porque o que de novo aproveita falando disso, a condenação internacional do Brasil não tem um efeito prático, mas tem um efeito, tem alguns efeitos práticos, não é o caso, mas a importância é a seguinte, é de saber o seguinte, não podemos mais. A Isabela Garcia falou no começo, a Constituição de 70 podia fumar. Hoje, né, ela traz o efeito seguinte, tem coisas que antes eram aceitáveis, não incomodavam, e hoje passam a incomodar. A Convenção 190, assim, um órgão internacional está dizendo, que o Brasil é deles, está dizendo, não podemos mais fazer isso. Então, a importância é conscientização e educação, né, empresarial e dentro da justiça, né, nós, né, juízes, advogados, tratando disso. Muito obrigado, viu? Parabéns a todos. Eu acho que é um tema que, mesmo concordando com a necessidade da ratificação, e como já foi dito pelo magistrado, ela pode ser cumprida sem ser ratificada,
Acho que ainda vamos precisar, depois da ratificação, de uma regulamentação, talvez, de alguns pontos que foram apontados aqui. Essa questão do tratamento, da imputação à empresa, de uma responsabilidade de um candidato. Ele vem à empresa fazer uma entrevista, ele é agressivo, a empresa rejeita esse candidato, porque acha que ele não tem o perfil, mas se ele na saída assediar alguém, a empresa vai responder, mesmo por ela ter feito uma entrevista e visto que ele é uma pessoa difícil. Ou acidente de trajeto, essa analogia, né, com acidente de trajeto, um assédio no ônibus, no trem, a responsabilidade da empresa também. Um assédio num treinamento, como esse aqui, estamos aqui no auditório, se tivesse um assédio moral ou sexual, tanto servidor público ou privado, a lei serve dos dois, o tribunal também responde por servidores assediados no treinamento. Então, há questões que a gente precisa refletir um pouquinho, mas não tenho dúvida que ele deve ser ratificado. E sobre os números que a senhora trouxe, muito importantes, eu acho que a empresa tem que lembrar, quando a gente fala, né, tantos assédios em empresa, a empresa não assedia, porque ela é uma pessoa jurídica. Quem assedia trabalhador é trabalhador. E é trabalhador que está desinformado, não está treinado, é trabalhador que acha que não vai ter punição. Então, qual é a obrigação das empresas? A gente fez uma pesquisa recente, interna, que quem assedia não é o dono da empresa, porque muitas vezes ele nem está lá. Ele tem uma empresa numa cidade, uma filial, um balcão em outro. São os trabalhadores que não têm consciência, como disse o magistrado, do que é um assédio, né? E invade a linha da intimidade. Então, agora mesmo, nesse momento, vale a pena vocês darem uma olhada, está rolando um evento lá na Fiesp, eu sou diretora jurídica da Fiesp, para quem não sabe, e depois ficará no YouTube para a gente assistir. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, junto com a Fiesp, está lançando um manual contra a violência de gênero. As empresas serão certificadas, quem estiver utilizando a norma da ABNT, cumprir o manual de boas práticas, terá uma certificação para a gente diminuir esses números tristes. Muito obrigada. Nós temos um aviso aqui da organização, o almoço será agora, o próximo painel ficará depois do almoço, viu, Gilda? E o almoço é só de 30 minutos para o seu painel começar, porque estão muito atrasados, viu? Desculpe. Até logo. E aí, Afonso?